Pronto. Voltemos. Certo, então a gente retoma daqui, né? A mãe que consegue fazer essa coisa muito sutil a qual estou me referindo, não produz uma criança cujo self feminino puro tem inveja do seio, já que para essa criança o seio é o self e o self é o seio. Inveja é um termo que pode ser aplicado à experiência de um fracasso atormentador do seio como algo que é. Veja só, de onde que ele está tirando essa ideia de inveja aqui? De qual autor ou autora? Da Melanie Melanie Klein, Klein. né? Exatamente. Né? Então, ele está falando aqui, bom, o que que é essa inveja? É um termo que pode ser aplicado à experiência de um fracasso atormentador do seio como algo que é. Né? Então, esse seio, como não sendo algo que é, né, vai causar justamente uma inveja do seio. Né? E aí, a gente remete isso a qual termo freudiano? Ao termo freudiano da inveja do pênis. Mas a gente precisa pensar como que em outras psicanálises o seio aparece muito como um elemento fálico, não é? É aquele elemento, não é que é um elemento que é tomado por sua porção masculina, né? Ou seja, um seio que faz. E porque faz, então ele não é. E justamente por isso, né, ele é tomado, então, como algo externo ao bebê, já desde o começo, não é? E que o bebê, então, inveja. Não é? A inveja do falo é uma coisa que a gente pode tomar aqui, tanto no Winnicott, como vários outros autores pós-winnicottianos, como uma ideia de, bom, em primeiro lugar, é a inveja de um seio, não é? Mas de um seio fálico, não é? Aquele seio que faz, não é? E esse seio fálico, então, ele tira o lugar daquele seio que é. Quando a gente fala de um seio que é porque ele é em conjunção com o bebê. Ou seja, o bebê e o seio são, no princípio, a mesma coisa. Tá? E é importante que, no princípio, eles sejam a mesma coisa, para que só num segundo momento a gente possa pensar num seio como um elemento fálico, não é? Ou seja, um seio como aquilo que falta e que, portanto, atormenta o bebê, já que falta, não é? E o bebê, então, tem inveja do seio, porque o seio é justamente aquilo que contém, não é, o prazer do bebê, o prazer de ser, né, o prazer de ser em conjunção com a mãe. Mas nesse caso, ainda antes da mãe, do prazer em ser em conjunção com esse objeto que ainda é tomado como objeto parcial, não é? Ah, nesse perverso polimorfo, né, que é o bebê. Tá certo? Então aqui a gente está tomando temas de Klein, de Freud, não é? Então o perverso polimorfo, quem é que fala? O Freud. Não é? Então o bebê nasce como um perverso polimorfo, né? Ou seja, ele tem os seus prazeres assim espalhados pelo corpo e ele ainda não tem uma delimitação do corpo. Esse corpo vai ser delimitado, não é? A partir do contato com as suas frustrações, mas essas frustrações não podem ser precoces. Porque se as frustrações forem muito precoces, ele não tem condições de criar um mundo. Porque o que vai acontecer é que o mundo vai se apresentar como algo dado. Ok? Essa parte é um pouco difícil mesmo, tá, gente? Não se preocupem. Assim ele parece assim um pouco mais difícil de absorver, né? Mas de certa forma, vocês vão entender, né, que essa coisa do ser para o Winnicott é algo de fundamental, não é? Mas isso vai se dar assim mais para frente. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, mesmo que não estiverem pegando assim 100%, vão pegando só o que der, tá bem? Só o que der e que para frente vai clarear, tá? Então vamos lá. Os elementos masculinos e femininos contrastados. Essas considerações me envolveram em uma afirmação curiosa acerca dos aspectos masculino puro e feminino puro do bebê, menino ou menina. Vocês lembram que a gente estava falando na leitura passada, né, sobre os elementos femininos nos homens, os elementos masculinos nas mulheres, e a gente tende a perceber que então isso não tem nada a ver com o ser mulher, mas talvez com a, a ideia do ser em si, não é? Ou do fazer. Perdão.
Vamos lá. Cheguei a um ponto em que posso afirmar que a relação de objeto, em termos desse elemento feminino puro, não tem nenhuma relação com o impulso ou instinto. Olha, vamos lá, que isso aqui é bem importante. Cheguei a um ponto em que posso afirmar que a relação de objeto, em termos desse elemento feminino puro, não tem nenhuma relação com o impulso ou instinto. E aqui a gente poderia tranquilamente traduzir, se a gente tomar os tradutores mais lacanianos, por pulsão, tá? Aqui é um lugar que a gente pode traduzir por pulsão, tá? Porque ele está falando de drive, tá? No texto original. Então, a relação de objeto. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa relação de objeto, que é originária, ele não tem a ver com a pulsão, tá? Não tem a ver com a pulsão, porque a gente está falando não de um fazer, não é? Mas de um ser. A gente está falando de uma pura ambiência. O bebê, ele adquire uma ambiência que vem do seio, não é? E com isso, o próprio bebê é um ambiente. Tá? Então, antes de fazer alguma coisa, inclusive de criar alguma coisa, é preciso que o bebê tenha a capacidade do ser, não é? E esse ser, ele só vai adquirir essa possibilidade se o ambiente não o instar a fazer muito logo, tá bem? Então, ele precisa ter essa ilusão, não é? De que ele simplesmente é. Essa é uma ilusão fundamental, tá bem? Então, a relação de objeto, apoiada pelo impulso instintivo, pertence ao elemento masculino da personalidade não contaminada pelo elemento feminino. Ou seja, o elemento pulsional se diferencia do elemento objetal nesse ponto. Por quê? Porque o elemento pulsional é o elemento masculino, é o elemento que faz, não é? Que busca o prazer, que, enfim, exprime, não é, a instintualidade ou a pulsionalidade do bebê, tá bem? Agora, a pulsionalidade, não é, ela vai ser, obviamente, ela vai estar entrelaçada com essa relação do ser, não é? E a gente pode imaginar aí uma relação dual entre ser e fazer, não é? Como uma dança entre o masculino e feminino, não é? Mas que no final das contas, esse fazer só é possível se, em primeiro lugar, o bebê puder ser, tá? A relação de objeto apoiada pelo impulso instintivo pertence ao elemento masculino na personalidade, não contaminada pelo elemento feminino. Essa linha argumentativa me coloca em grande dificuldade, mas tenho a impressão de que na definição dos estágios iniciais do desenvolvimento emocional do indivíduo é necessário separar não meninos e meninas, mas, muita atenção, não é meninos e meninas que são diferentes, mas o elemento masculino não contaminado do elemento feminino não contaminado. A definição clássica de descoberta, de uso do objeto, de erotismo oral, de sadismo oral, dos estágios anais, etc., tem origem na consideração da vida do elemento masculino puro, né? Então, a gente está falando que das psicanálises, que até então era sempre pleasure seeking, ou seja, uma psicanálise ligada muito ao pulsional e nada ao objetal, não é? Aqui a gente está vendo que o Winnicott se coloca assim como um teórico das relações de objeto, não é? Então ele está dizendo, bom, tem a pulsão, claro, mas não é só a pulsão, não é? A relação de objeto, ele ultrapassa a pulsão, porque a relação de objeto coloca o indivíduo nesse lugar onde ele, em primeiro lugar, apenas é, tá bem? Então o que ele fala? É que a ideia de uso do objeto é o quê? Um fazer. O erotismo anal, oral, o sadismo oral, os estágios anais, não é? Tem origem na consideração do elemento masculino puro, né? Ou seja, do elemento pulsional, tá bem? Então, aqui a gente vê, o elemento pulsional é o masculino, tá? Estudos sobre a identificação com base na introjeção ou na incorporação tratam da experiência de elementos masculinos e femininos que já se misturaram. Então, quando se introjeta, já se introjeta ambos os elementos. E é claro que na experiência a gente nunca vai encontrar um elemento feminino e masculino puro, mas é uma maneira que a gente tem de diferenciar, não é, duas possibilidades, não é, duas possibilidades que se apresentam ao bebê, não é, desde o seu nascimento. Eu diria que desde antes do seu nascimento, não é? Porque a vida fetal também, hoje em dia, tem estudos muito interessantes, não é? Sobre o psiquismo, assim,
o psiquismo não propriamente dito, né? Mas sobre a formação dessa vida do bebê, não é? De modo intrauterino, como o bebê, por exemplo, brinca, não é? Na barriga da mãe, não é? E qual é esse brincar na barriga da mãe? É um brincar que tem a ver muito mais com o elemento feminino, porque na barriga da mãe ele está nesse mundo, não é? De uma forma em que ele e a mãe são um só, não é? Então, estudos sobre a identificação com base na introjeção ou na incorporação tratam da experiência de elementos masculinos e femininos que já se misturaram. O estudo do elemento feminino puro nos leva a outro lugar. Então, vamos ver o que é o elemento feminino puro. O estudo do elemento feminino puro destilado, não contaminado, leva ao ser, formando a única base para a autodescoberta e para o sentimento de existência e, a seguir, para a capacidade de desenvolver um interior, de tornar-se um continente, né? De ter a capacidade de usar os mecanismos de projeção e de introjeção, e de se relacionar com o mundo em termos de introjeção e projeção. Ou seja, é o elemento feminino que dá ao ser a possibilidade, não é, de separar-se do mundo, não é, e de criar uma continência. Ou seja, a gente pode imaginar, não é, um bebê que quando nasce ele é como água na água, tá certo? Vocês imaginam então você no mar, você pega um copo d'água, não é, e aí de repente você joga esse copo d'água na água. Bom, esse bebê está espalhado pelo mar. Não tem como você dizer, aqui está o bebê. É justamente esse elemento feminino que é o elemento que dá continência, percebe? Esse elemento que dá continência e forma, então, a diferença entre um dentro e um fora, não é? De certa feita, a gente pode imaginar que a pele, não é? É justamente esse elemento feminino, mas a pele, claro, que simbolizada, não é? Essa pele que vai criar, então, um dentro e um fora para o bebê. Tá? E a partir da criação desse dentro e um fora, você pode fazer uma introjeção. Vocês entendem como é impossível a gente imaginar uma introjeção, não é? Num ambiente em que você não tem uma separação entre dentro e fora, não é? Então você não introjeta, você simplesmente está fazendo movimentações, não é? Mas não se pode falar em introjeção se você não tem um dentro e um fora. A introjeção é passagem de algo de fora para algo para dentro, não é? E a projeção é passagem de algo de dentro para algo para fora, não é? Então é preciso, em primeiro lugar, a gente considerar esse elemento feminino puro, que é justamente o que cria o dentro e o fora. É o que categoriza o dentro e o fora. Tá bem para vocês? Só hoje está muito silencioso, hein? Eu estou assim, um pouco desconfiado que hoje está um pouco difícil. Mas não É que tem problema. o assunto é complexo, Eduardo. Essa parte, né, ela é bem complexa. É Não está complexo. dando nem para respirar, professor. Essa de hoje é para fritar mesmo. É isso aí. E eu estou vendo umas pessoas ilustres aqui assistindo a minha live de hoje. Que bacana. Mas não vou expor ninguém, não. Vou só ser grato. Vamos lá. Correndo o risco de ser repetitivo, desejo reafirmar. Quando o elemento feminino do bebê, menino ou menina, ou do paciente, descobre o seio, o self foi encontrado. Vamos reler isso aqui. Quando o elemento feminino do bebê, menino ou menina, ou do paciente, descobre o seio, o self foi encontrado. Se perguntarmos o que o bebê faz com o seio, devemos responder que esse elemento feminino é o seio e que ele compartilha as qualidades do seio e da mãe e que é desejável. Com o passar do tempo, desejável significa comestível. E isso, por sua vez, quer dizer que o bebê corre o risco, por ser desejável, ou numa linguagem mais sofisticada, excitante. Excitante implica ser capaz de levar o elemento masculino de alguma pessoa a fazer algo. Dessa maneira, o pênis de um homem pode ser um elemento feminino, excitante, que gera uma atividade masculina na menina. Percebe? Olha que interessante aqui o que ele está fazendo.
não é? Então ele está dizendo, olha, aquilo que cria, não é, a excitação, não é, é um elemento feminino, não é? Então, por exemplo, o seio pode ser, mas o pênis também pode ser, não é? Então, o que ele está desfazendo aqui é aquela ideia de inveja do pênis, né? Aquela coisa do Freud, percebe? Que tem esse elemento. Então, eu acho isso muito bonito, assim, que ele está fazendo, porque justamente ele está colocando em termos melhores, né, essa ideia do que é o masculino e o feminino, né? E o feminino é aquilo que cria a excitação, não é? Enquanto que aí o masculino é aquilo que faz algo, não é, para buscar a sua excitação ou enfim, a liberação da sua excitação. Fala, Aline. Eduardo, eu cheguei atrasada, perdão, viu, gente? Então, aqui ele está se referindo ao seio, seio mesmo, né? Não naquela questão que a gente tem atualizado, né, para o ambiente, né? Está falando mesmo dos Mas órgãos, eu sempre seio, estou falando do pênis. seio ambiente, sabe? Estou falando do seio ambiente, porque é difícil a gente colocar assim o seio só o seio materno, né, como objeto parcial. Claro que isso é uma simplificação que a gente usa para fins heurísticos, né, para passar a teoria e tal. Mas no final das contas, naturalmente, o seio não é a única coisa que fenomenologicamente atinge o bebê, né, e que então dá a possibilidade que esse bebê construa um mundo, não é? A construção do mundo é todo o ambiente. Por isso que eu não entendo muito bem por que esses autores faziam tanta questão de falar em masculino, feminino, em mãe, em seio, se eles poderiam talvez transformar isso em termos como, não é, ambiente, não é, um elemento do ser, o elemento do fazer, sabe? Sem citar, ou sem dizer, sem querer nomear como masculino, feminino e tudo mais. Fazem isso, não é? Porque a psicanálise tem toda essa tradição freudiana, não é, de, enfim, formas de fórmulas de sexuação e tudo mais. Então ele está dialogando aí com os psicanalistas da sua época, né? Ele sabe que a época dele também é a época do Lacan, e que o Lacan também usa esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu acho, não é, que a gente pode fazer muito mais para entender psicanálise se a gente deixar um pouco de lado essa ideia de masculino, de feminino, mas a gente entender que tem um elemento excitante que gera uma atividade, não é? E aí essa atividade faz parte de um fazer. Então você tem um ser e um fazer. O seio, ele precisa primeiro fazer parte do ser ou o ambiente, ao invés de falar em seio, a gente pode falar sempre em ambiente, não é? Ao invés de falar em mãe, a gente pode falar em ambiente, tá? Mas então, é que na verdade a diferenciação de seio e de mãe é para fazer a diferença entre o que é um objeto parcial e um objeto total, não é? Porque no momento em que o bebê então reconhece a mãe como objeto total, não é? Já é um momento que o bebê se percebe como um sujeito, tá? Então, eu imagino que seja por isso, né, que eles usam esse tipo de terminologia, mas enfim, se vocês E aí, quiserem. na hora que você falou também, né, da pele, né, dessa pele que seria feminino, por isso que eu fiquei também pensando aqui, né, no seio que você trouxe, né, o seio e o pênis, né, porque os dois têm o quê? É pele, né? Então, por isso que seria esse... Sim, Não sei se sim. me fiz entender, você não falou alguma coisa da pele? Falei que a pele, né, é esse continente que talvez seja aquele continente derradeiro, não é? Que diferencia um dentro e um fora, não é? No senso comum, se eu perguntar para vocês onde é dentro e onde é fora de vocês, vocês vão pensar, talvez, que, bom, fora da minha pele é fora de mim, não é? Dentro da minha pele é dentro de mim. Assim que a gente dá a simbolização da nossa corporeidade, não é? Agora, a gente pode imaginar uma espécie de pele psíquica. E essa pele Uhum. psíquica levaria em conta, então, que tudo aquilo que está no meu pensamento, mesmo na medida em que eu, por exemplo, converso com alguém, não é? E assim eu estabeleço um laço ou uma relação objetal. Bom, esse alguém que está fora de mim, não é? Nesse momento passa a estar dentro, não é? Dessa minha pele objetal. Tá certo? Então, assim, aliás, da minha pele subjetiva nesse sentido, né? Porque o sujeito e o objeto, de certa forma, se fundem, não é? Quando há também uma massificação, por exemplo, movimentos de massa, a gente tem, então, a criação de um psiquismo coletivo. Então, você poderia pensar na ideia de uma pele
coletiva que cria um dentro e um fora, não é? Então, eu acho que essa ideia pode se tornar mais importante mais para frente, tá? Vamos, por enquanto, deixar aí e só indicar que a gente vai fazer, em algum momento, a leitura do Didier Anzier, assim que o Marcelo propuser a, a leitura, o que eu acho que está próximo de acontecer, que é um belíssimo texto. Então, vamos lá. Porém, é preciso deixar claro que nenhuma menina ou mulher é assim. Em condições saudáveis, existe uma quantidade variável de elementos femininos, tanto em meninas quanto em meninos. Além disso, elementos do fator hereditário entram em jogo, de modo que seria fácil encontrar um menino com elementos femininos mais fortes do que os de uma menina que estivesse ao seu lado e que poderia ter um potencial menor de elementos femininos puros. Se acrescentarmos a isso a capacidade variável que as mães têm de transmitir o caráter desejável do seio bom, ou de parte da função maternal simbolizada pelo seio bom, poderemos ver que alguns mecanismos, não, nossa, que alguns meninos e meninas estão fadados a crescer com uma bissexualidade assimétrica, pendendo para o lado errado da sua constituição biológica. É claro que a gente precisa localizar e contextualizar, não é, que o Winnicott, como um homem do seu tempo, né, colocando essa ideia de lado errado da sua constituição biológica, não é? Eu acho que talvez não tenha aí muito um errado, não é? Aliás, naturalmente não tem um errado. Isso me faz lembrar a seguinte questão: qual é a natureza da comunicação oferecida por Shakespeare, no modo como delineia a personalidade e o caráter de Hamlet? Não é? Hamlet trata principalmente do terrível dilema enfrentado pelo príncipe. Para ele, não havia solução devido à dissociação que ocorria em seu interior como mecanismo de defesa. Seria muito agradável ver um ator interpretar Hamlet com isso em mente. Esse ator pronunciaria de maneira especial a primeira fala do monólogo, ser ou não ser. Ele diria como quem tenta chegar ao fundo de algo que não pode ser compreendido. Ser ou... Então faria uma pausa, pois na verdade o personagem Hamlet não conhece a alternativa, não é? Ou seja, não se conhece a alternativa do não ser. Okay? Por fim, ele encontraria essa alternativa bastante banal, ou não ser, e estaria bem longe numa jornada que pode levar a lugar nenhum. Será mais nobre para a mente suportar as fundas e flechas ou o destino austero, ou abrir fogo contra o mar de angústias e relutante dar-lhes fim. Ato 3, cena 1. Aqui Hamlet já passou para a alternativa sadomasoquista e deixou de lado o tema que serviu de partida. Ou seja, o tema que serviu de partida, ser ou não ser, talvez a gente possa imaginar como um tema feminino, certo? Enquanto que abrir fogo contra o mar e angústias, bom, isso aí seria um tema masculino, certo? Então, mas enfim, vamos ver se isso se confirma aqui. O resto é um longo processo de elaboração da formulação do problema. Em outras palavras, Hamlet é retratado como alguém que busca uma alternativa à ideia de ser. Ele procurava uma forma de formular a dissociação que havia se instalado entre os elementos masculinos e femininos da sua personalidade. Elementos que até a morte do pai tinham convivido em harmonia, sendo pouco mais que aspectos de sua pessoa ricamente dotada. É inevitável, escrevo como se falasse de uma pessoa e não de um personagem teatral. Do meu ponto de vista, esse monólogo é tão difícil porque Hamlet não compreendia seu dilema, pois ele reside em seu próprio estado alterado. Shakespeare compreendia o dilema, mas Hamlet não pôde assistir à peça de Shakespeare. Se a peça for observada dessa maneira, é possível usar a atitude alterada de Hamlet em relação a Ofélia, assim como sua crueldade para com ela, como um retrato da impiedosa rejeição de seu elemento feminino, agora cindido e devolvido a ela como um elemento masculino indesejado, ameaçando tomar conta de toda a personalidade de Hamlet. A crueldade de Hamlet com Ofélia pode ser medida pela relutância em abandonar seu elemento feminino cindido.
Desse modo, a peça, se Hamlet pudesse tê-la lido ou visto sua encenação, poderia ter mostrado a ele a natureza de seu dilema. A peça dentro da peça falhou nesse sentido, pois, a meu ver, foi encenada como uma forma de dar vida ao elemento masculino de Hamlet, posto em xeque pela tragédia em que estava envolvido. É possível dizer que o mesmo dilema, no próprio Shakespeare, revela o problema por trás do conteúdo de seus sonetos. Mas isso seria ignorar ou mesmo afrontar a principal característica deles, sua poesia. Na verdade, conforme o professor L.C. Knight deixa claro, é muito fácil esquecer a poesia das peças ao escrever sobre as dramatis personae como se fossem personagens históricos. Então, agora, olha, assim, que dá uma discussão muito interessante, né? Assim, talvez até inclusive em teoria literária e tal, mas a gente pode passar aqui ao resumo, né, para ver se a gente simplifica um pouquinho essa história para vocês. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, fique muito à vontade. Então, vamos lá. Analisei nesse capítulo a maneira como meu trabalho foi afetado pela importância que passei a atribuir à dissociação de elementos masculinos e femininos em alguns homens e mulheres, assim como em partes de suas personalidades que foram constituídas sobre essas bases. Vejam só, então todos nós temos elementos masculinos e femininos, certo? Sendo os elementos femininos aqueles ligados ao ser, não é? Que é a questão fundamental do Winnicott, e os elementos masculinos ligados ao fazer, não é? Que também é de extrema importância, não é? E que é o que domina a psicanálise na medida em que o fazer, não é? Está dando subsídio a toda essa pulsionalidade, ou seja, toda a psicanálise baseada na pulsão, não é? É uma psicanálise, de certa forma, masculina e ligada ao fazer, não é? Enquanto que aqui ele está dando um elemento ontológico para essa psicanálise. A gente poderia, inclusive, dizer que é uma psicanálise de base ontológica, não é justamente porque ela está preocupada com a questão do ser, antes da questão do fazer, tá bem? E é só a partir do momento que a gente é que a gente pode fazer. Porque esse ser é o que faz uma diferenciação de um dentro e de um fora. É o que cria a pele, é o que cria continente, tá bem? É o que permite, a partir daí, a gente ter introjeção e projeção. Observei elementos masculinos e femininos artificialmente dissecados e concluí que associo, ao menos por hora, o impulso relacionado aos objetos, em sua forma ativa ou passiva, com o elemento masculino, ao passo que entendo que a característica do elemento feminino no contexto da relação de objeto é a identidade, dando à criança a base necessária para ser, e só mais tarde a base necessária para o sentimento de self. Entretanto, acredito que é na absoluta dependência da capacidade materna de prover a qualidade especial que permite que a mãe satisfaça ou não o funcionamento inicial do elemento feminino que podemos buscar as bases da experiência do ser. Antes escrevi, portanto, não faz sentido usar o termo id para fenômenos que não foram cobertos, catalogados, vivenciados e, por fim, interpretados pelo funcionamento do ego. Agora, desejo dizer, depois de ser, fazer e ser feito, mas antes ser. Nota acrescentada sobre o tema do roubo. O roubo pertence ao elemento masculino em meninos e meninas. Surge então a questão: qual elemento feminino corresponderia a isso em meninos e meninas? Pode-se dizer que, no que diz respeito a esse elemento, o indivíduo usurpa a posição da mãe, assim como seu lugar e sua vestimenta, derivando dessa forma desejo e sedução roubados da mãe. Tá? Então, quer dizer, o roubo não é um elemento masculino que existe tanto em meninos quanto em meninas, não é? E que tem a ver com essa usurpação. Não é? Essa usurpação que pode ser uma usurpação do lugar da mãe. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui, porque eu vejo que é um capítulo bastante denso, não é? Mas eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, não é? Tem questões antes da gente passar, né, no encontro que vem aqui para o nosso capítulo 6, né, que a gente já está avançando bem, que está no capítulo 6 já. Então, vamos lá.
pelas questões de vocês, ou senão a gente pode encerrar, né? Mas eu queria ver se não tem alguma coisa que eu podia, O talvez, Fábio levantou a mão. Fábio. Não, então deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo. Fala, Fábio. Oi, beleza, desculpa o atraso aí, tava no corre lá. Então, não, eu até ia comentar antes que você fez uma pausazinha quando você falou de teoria literária, jogando anzol, mas aí eu falei, não, deixa eu terminar, depois eu comento. E eu achei muito legal essa parte, né, que ele fala, voltando aqui antes do resumo, né, que ele fala desse crítico literário aqui, professor Knights, né, deixa claro, é muito fácil esquecer a poesia das peças ao escrever sobre dramatis personae, como se fossem personagens históricos. É muito legal ver o Winnicott. Eu tô lendo aqui, não cheguei nessa parte, não tinha chegado nessa parte, cheguei agora com todo mundo aqui. Mas é muito legal ler dele isso, né? Porque existe, me parece uma prática muito comum em alguns autores da psicanálise de fazer isso, né? De pegar o personagem e colocar eles como se fossem personagens históricos à luz da psicanálise, de uma maneira muito simplista, leviana, ou como alguns críticos da psicanálise falam, né? De colocar o personagem no divã, né? Eu me lembro quando estudei o Augusto dos Anjos, tem um autor que eu debato com ele na tese lá, justamente sobre essa questão de que ele coloca o Augusto dos Anjos no divã, como se o Uhum. Augusto dos Anjos fosse um personagem analisável, né? E sendo que a dimensão de eu lírico é muito mais maior, muito mais ampla e muito mais aberta do que você pegar, por exemplo, seria no caso pegar o Hamlet e bota o Hamlet no divã, né? A gente cai um pouco numa redução da psicanálise que eu acho que a psicanálise muitas vezes pode perder com esse tipo de análise simplista, né? E o Winnicott aqui, pelo que eu entendi, parece que tem esse bom gosto de falar, olha, a gente está fazendo esse exercício aqui, mas não se trata de pegar o personagem e reduzir a uma dimensão psicanalista sem considerar, quando ele fala dos sonetos, né? Sem considerar, por exemplo, de que a dimensão poética extravasa, transborda e Claro. amplia muito mais essa questão. Eu achei muito lúcido do Winnicott essa questão, assim. Não, é interessante mesmo. E o que eu acho que ele faz, né, é uma coisa que ah, como é que eu posso dizer? A gente precisa ver o limite dessa ideia de analisar personagens, mas assim, o Freud fazia isso, não é? O Freud, enfim, analisava a pessoa, mas assim, não é que ele analisava como você analisa um paciente, a gente está falando de uma outra coisa. O que eu acho que a gente pode fazer é utilizar a teoria psicanalítica para entender questões, não é, que são culturais e que são, assim, subsídio. Por quê? Porque o meu material simbólico, não é, que forma a cultura, é também um material simbólico que forma esse mundo criado pelo indivíduo, né? Então, dessa forma, a gente pode analisar, a partir de um viés psicanalítico, aspectos da nossa cultura ou de outras culturas. Mas, claro, tem suas limitações, né? A gente não está, assim, ouvindo o Hamlet com, assim, a transferência e tudo mais. Mas o que a gente está pegando é uma questão, que é um dilema. É um dilema que aparece na literatura. E o dilema é a que ser ou não ser, tá certo? E a ideia do ser ou não ser traz para o Winnicott a ideia de, olha só, em primeiro lugar, esse é o dilema, né, da vida de todos nós, né? Esse é o dilema da vida de todo humano que, antes de fazer algo, não é, e levantar-se com seus elementos masculinos que vão buscar satisfação pulsional para as suas excitações, é preciso que haja algo que simplesmente é. E esse algo que é justamente o objeto, é justamente o depositário, não é, dessas excitações, não é, que vão poder ali se dissipar, tá certo? Então, eu acho importante ir por aí, tá bem? Mas, claro, enfim, não se trata de colocar nem o Hamlet, nem o Shakespeare no divã, né? Eu vou olhar o chat aqui, porque tem um monte de coisa. Mas eu acho que vocês já resolveram aqui. Resolveram. Pronto. Então, gente, é isso, não é? Eu acho que hoje foi, assim,
denso, né? Mas se vocês forem ler as formas de sexuação do Lacan, vocês também vão achar denso. De fato, que a gente está mexendo com uma coisa mais complicadinha. O que é muito importante, que eu acho que vocês todos deveriam ter em mente, é essa ideia de que todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, sermos hétero ou bissexuais ou homossexuais, todos nós temos elementos masculinos e femininos, né, de acordo com as perspectivas tanto do Lacan quanto do Winnicott, né, do Freud, né? Então, essa bissexualidade, né, é originária e constitutiva do que é humano, tá bem? Então, é claro que a gente pode depois conversar melhor sobre isso, né? Mas eu acho que aí a gente já chega em algo útil para vocês, tá certo? Então, por hoje é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos aí a participação, a presença, não é? E a gente se vê de novo na semana que vem, possivelmente no horário de 11h30, mas se for às 11 horas eu aviso a vocês, tá bem? Obrigado. Grande Tchau, abraço. galera. Tchau, tchau.